galera, beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? As eleições começaram agora de forma oficial. Já tá podendo fazer campanha, os candidatos já possuem seus números. E o que também já está valendo é a lei das fake news. Se lembra da Lei Kim, que pode prender o cidadão que compartilha notícias falsas por até 8 anos? Pois é, ainda falando de eleição e falando de STF, a gente vai falar bastante de STF hoje, tanto do STF brasileiro quanto americano, coisas que estão acontecendo, a nomeação de Bolsonaro, porque o pessoal já está querendo criar problema, mas o pessoal do STF vai gerar aí, quer dizer, já gerou um certo problema, principalmente no que diz respeito à divisão do fundo partidário. Vocês vão ver, principalmente a gente vai falar de eleição hoje. Vamos falar de eleição, vamos falar de alguns candidatos, vamos falar de um problema que teve aí, gente que não tá sabendo muito bem qual é a sua cor da pele, tem gente que no passado era branco, agora não é mais branco, vamos estar falando sobre isso daí. Sobre o STF, e já tá começando um movimentozinho para atrapalhar a nomeação de Bolsonaro. A gente vai falar por alto, o site do Senado já soltou uma matéria. Mas ao mesmo tempo, o Bolsonaro, nosso presidente, aparentemente ganhou um reforço lá dentro do Senado. Parece que um senador, possivelmente, vai compor aí, né, o time da base de apoio do governo. Vamos também falar sobre a questão americana, porque isso aqui dá pra gente tirar muita coisa, principalmente no que pode acontecer no Brasil, e temos algumas informações também sobre mídia, questão de fake news, e mais notícias boas no final do vídeo, mas vamos começar temas variados hoje. Já começar sobre a questão do STF, vou vir lá de fora, vamos sair de lá dos Estados Unidos e vir para o Brasil. O governo Trump está aí firme e forte, não está esperando, respeitou apenas o período de luto da ex-ministra que veio a falecer e já lançou seu nome. E aqui, o tweet oficial da Casa Branca afirma que o Trump ele nomeou a juíza Amy Coney Barrett, não sei como se pronunciou o nome dela, para compor a Suprema Corte. Mensagem aí em inglês. E, obviamente, a mídia brasileira já teve que dar o seu palpite. E aqui a gente vai ter, possivelmente, sabe, já a gente vai sentir o gostinho do que vai ser a mídia na vez de Bolsonaro. Jornal Globo. Ultraconservadora católica, Amy Coney, será indicada de Trump para a Suprema Corte, diz a imprensa dos Estados Unidos. Mais uma vez, ultraconservadora. Vocês conseguem perceber que tudo para a imprensa que não é da esquerda, que não é extrema esquerda, é ultradireita, radicais olavistas, radicais bolsolavistas, os radicais do governo, os radicais ideólogos do governo. Eles nunca utilizam o termo direita, conservador, é ultraconservador. Então, você já sabe, né? Quando for a vez de Bolsonaro, e agora faltam 17 dias, já se preparando, porque aqui é Estados Unidos, até a mídia brasileira começar a descobrir informação para começar a queimar o filme, vai demorar. Eles vão estar esperando lá a mídia americana. Mas vejam só, matéria da Folha de São Paulo. Trump anuncia a indicação de ultraconservadora para a Suprema Corte dos Estados Unidos. O mesmo adjetivo. Se fossem 2, 3 sites de direito usando o mesmo adjetivo como esse, iam falar, né, que era milicianos trabalhando de forma conjunta. Mas aqui, como é Folha de São Paulo e Globo, tá valendo. Já vou mostrar aqui um trecho lá do meio para o fim da matéria, e depois a gente vai ver assim, a parte mais interessante, que é a parte assim, ideológica da coisa, como você vê como esse pessoal tem medo do que pode vir, principalmente no Brasil. Já avisou, ó, que diferente do que aconteceu em 2016, no caso do Trump, o líder da maioria republicana no Senado, o Mitch McConnell, já disse que vai trabalhar para aprovar a indicação de Trump o quanto antes. Então, você vê, assim como no Brasil, se precisa do Senado, nos Estados Unidos também. Daí a importância de Bolsonaro ter apoio dos senadores. Aí depois o pessoal fala assim, mas Bolsonaro se aproximou logo do Ciro Nogueira, do PP, pô, tanto problema. E vai se aproximar de quem, gente? Se aproximar de quem? Vai ficar até 2022 sem nenhuma base de apoio? Olha o que está acontecendo lá. Vai acontecer aqui a mesma coisa. A gente vai ver em 17 dias essa mesma agonia começar. E aí, olha só essa matéria da Folha de São Paulo, que é interessante porque vai ser basicamente a mesma coisa no Brasil. Ó. A nomeação é vista como uma vitória para os cristãos conservadores, uma vez que suas posições estão em consonância com esses grupos em temas como aborto, certo azar, Bang Bang, imigração. No início de seu discurso, após Trump anunciar a nomeação, a Barrett disse amar os Estados Unidos e amar a Constituição dos Estados Unidos. Então vejam só, além disso daqui também poder
as resoluções americanas poder bater do lado de cá, né? Por exemplo, eles fizeram uma coisa lá, pode servir inclusive de apoio, de reforço para falar, ó, lá nos Estados Unidos eles estão revendo isso, talvez no Brasil a gente também deva rever. Tipo assim, uma revisão puxando mais pro lado conservador. E depois continua, ó. O presidente escolheu um nome aliado às suas posições conservadoras como um aceno à sua base, bastante sensível à composição do tribunal. E mais uma vez, a gente está vendo similaridades entre dois países, assim como o Brasil se viu em 2018, numa batalha entre os conservadores versus os comunistas, que foi Bolsonaro e Haddad, temos agora Trump versus o Biden, a mesma coisa. E assim como no Brasil, tá todo mundo já nascido, falando, e aí, quem vai ser o nome que o Bolsonaro vai soltar? Quem vai ser o nome? Tá todo mundo assim, sabe, um pouco agoniado, cara, quer saber, quer que seja um bom nome? Nos Estados Unidos é a mesma coisa. O gesto também ajuda a desviar parte da atenção pública sobre sua má condução no período da pandemia. Não é a mesma coisa que acusam o governo Bolsonaro? Lá. Então você vê, é aquela matéria que o autor da matéria, ele quer mexer no seu imaginário para você ler e falar, poxa, cara, isso aqui parece com o Brasil. Sabe? Ele quer lhe sugerir uma coisa, ó, no Brasil vai ser a mesma coisa. E o mais importante para Trump, pode impactar em uma possível judicialização das eleições de novembro. Olha só. Se o Senado seguir o roteiro previsto e aprovar o nome de Barrett, Trump terá a chance de estabelecer uma ampla maioria conservadora, 6-3 na Suprema Corte, e jogar com a ideia, assim o tribunal poderá reverter, olhem só, precedentes históricos sobre temas como aborto, bang bang, reformulando a bússola político-ideológica do país, pautas que mobilizam seu eleitorado. Isso daqui é o que Bolsonaro vai ter, não agora, não em 2022, mas talvez no final de 2026. Se não me engano, durante o próximo mandato dele, ele vai poder possivelmente indicar mais 3 nomes. Mais 3 nomes. Então, nada aí seriam 5, seria ainda 5-6, né? Ainda teríamos a minoria. Mas já tem assim já forma assim um corpo, né? Já dá assim um pezinho. Então vocês conseguem ver, olhem só, o própria Folha de São Paulo entende a importância do domínio da Suprema Corte. Eles estão aqui basicamente confessando o que foi acontecendo no Brasil. Um avanço na ideologia de esquerda através do ativismo judiciário. Que inclusive, essa juíza já falou, eu não estou aqui para fazer ativismo, eu estou aqui para julgar conforme a lei. Não é função do judiciário legislar. Não é função do judiciário tentar criar leis, normas, precedentes que vão ir nesse sentido de querer cagar regra. Não vai ser isso que a gente vai fazer. Então vocês conseguem ver, né? Será que no Brasil vamos ter uma coisa similar? Eu acho que não necessariamente. Eu acho, por exemplo, lá já são 6-3 e Trump ele tem maioria no Senado. Eu tenho pra mim que Bolsonaro vai indicar um nome que vai agradar a todos, mas não vai ser um nome assim, meu Deus, que nome sensacional, melhor pessoa do mundo, é um gênio do direito, conservador cristão. Acho que vai ser, com certeza deve ser um cristão, tudo do nosso lado, mas não vai ser aquele bolsonarista raiz como a gente espera. Até porque a gente sabe como é o Brasil, a gente sabe da dificuldade, inclusive, de achar nomes nesse perfil. Então, mas eu acho que vai ser um nome muito bom e eu acho que a gente vai ter já muitas mudanças já com essa primeira indicação de Bolsonaro agora, dia 13 de outubro. Aí você vê o Constantino fala um pouco sobre ela e você entende por que esse pessoal ficou tão chocado. É católica, é conservadora, é originalista, seguidora da tradição de Scalia, mãe de 7 filhos, gente, 7 filhos. Formada com summa cum laude, e a Barrett parece mais um golaço do Trump se confirmar na Suprema Corte. Os ativistas choram. E o que espanta, segundo Constantino, é liberal com nojinho do Trump por seu estilo, sua retórica. Decisões como estas, de apontar Gorsuch, Kavanaugh e agora talvez a Barrett, falem muito mais do que qualquer fala polêmica. É preciso ter senso de proporção e prioridade, que é uma coisa que inclusive eu acho que vem faltando também no debate público brasileiro. Qualquer coisinha as pessoas querem criar, não sei o que, isso, aquilo, gente, vamos ter senso de proporção. Sabe, vamos olhar para a nossa realidade do Brasil, ver quais são as prioridades que a gente tem que lutar, o que a gente vai ter que perder. Vou deixar assim no ar, não vou falar muita coisa, mas eu acho que vem faltando. Principalmente assim, olhando o que vem acontecendo ao longo do Twitter e algumas coisas. E aí no Brasil, a gente precisa do Senado.
Vou mostrar depois já o pessoal chorando, mas antes vou mostrar aqui, ó. Olhem só. Elmano troca Podemos pelo PP e fortalece Centrão no Senado. O pessoal tá me falando, Centrão é a base de apoio de Bolsonaro, o PP aí de Ciro Nogueira, que eu falei logo no início, e vejam só essa reportagem do antagonista. O antagonista apurou que o senador Elmano Ferrer, do Piauí, decidiu sair do Podemos para se filiar ao PP e do seu conterrâneo Ciro Nogueira. Como esse mercado oficial será feito nos próximos dias. Elmano, um dos vice-líderes do governo Bolsonaro no Senado, assinou a PEC de autoria de Rose Freitas para tentar garantir a reeleição de Davi Alcolumbre. Rose acabou deixando o Podemos, o que agora também o faz Elmano. E olha só, olha como o antagonista se refere ao Elmano. Ele nunca foi um Podemos raiz, não se identificando, por exemplo, com todas as pautas do grupo Muda Senado. E isso daqui fala muita coisa. Por quê? Podemos é o partido oficial da Lava Jato. E o antagonista é a mídia oficial também dos lavajatistas. E vejam só, né? Agora que ele sai do Podemos, não presta mais. Ele nunca foi um membro do Podemos raiz. E o antagonista faz questão, né? E continua. Recentemente, o Ciro Nogueira também conseguiu atrair a Cátia Abreu, que trocou o PDT pelo PP. Com o Elmano, a bancada de Ciro, o lulista não mais que de repente virou bolsonarista, passa a ter 7 senadores. E é isso que temos, meus amigos. Eu acho que é muito melhor a gente ter a Cátia Abreu, que todo mundo deve saber que tá muito longe de ser uma bolsonarista, mas tá no PP. E para mandar a bancada do Ciro Nogueira, que tá surfando na onda no presente momento. Tá longe de ser um conservador, tá longe de ser assim realmente assim um político que defende historicamente ideias de direita. Sempre compôs o famoso centrão, mas é o que temos até 2022. 2022 vamos tentar fazer a diferença. E aí, olha só, lá vem o próprio Senado querendo jogar areia no caminhãozinho de Bolsonaro. Solta uma matéria bem sugestiva para avisar, olha, ó Bolsonaro, o Senado já rejeitou médico e general para o STF. Então não ache tanta surpresa se alguém for rejeitado mais uma vez. E o Arthur Weintraub diz o seguinte, ó, sobre o Senado rejeitar o nome que o presidente Bolsonaro indicar, em 125 anos, apenas 5 indicações foram derrubadas pelos senadores, e todas elas ocorreram em 1894, no governo do Marechal Floriano Peixoto. Desde então, não houve rejeições. O Arthur está falando, ó, não teve, presta atenção. Aí você vai ver a matéria. Tem 2 parágrafos que são interessantes. Um é esse daqui, ó. A recusa dos senadores não foi exclusivamente técnica. Houve razões políticas. Nem o Senado, nem o STF viam Floriano com simpatia. O segundo presidente, que governou de 91 a 94, protagonizou episódios de desrespeito às leis e de violência. Daí a alcunha Marechal de Ferro. Gente, olha só. Veja se esse texto aqui não se encaixa com Bolsonaro ou não. Bolsonaro indica o nome técnico, mas, entenda, tem aquelas questões políticas. Vocês lembram daquela nomeação do Ramagem? Por que o Ramagem não foi? O Ramagem era um cara técnico. Era um cara técnico mesmo, já tinha assumido inclusive superintendência da PF no passado. Mas não pôde ser o diretor porque não tem razões políticas, ele é meio que amigo da família. Olha só, olha a coisinha que o Senado quer deixar no ar, porque teve razões políticas. E a justificativa fala que o Floriano não tinha simpatia e que ele havia protagonizado episódios de desrespeito à lei e de violência. Eles estão falando de Bolsonaro o quê? Que Bolsonaro é autoritário, que Bolsonaro é truculento, é antidemocrático, sabe? Possuem, você vê assim, os apoiadores, as milícias. Olha a narrativa que esse pessoal tá tentando... Não duvide nada, né? Desse pessoal... complicado. E depois lá no texto, outro parágrafo diz o seguinte, ó. Por causa da Revolução Federalista nos Estados do Sul e da Revolta Armada no Rio, o presidente pôs boa parte do país em estado de sítio. Isso lhe permitiu prender os adversários com facilidade, sem processos policiais ou judiciais. Vários presos, porém, ganharam liberdade graças aos habeas corpus pedidos pelo advogado e senador Rui Barbosa e concedidos pelo STF. Irritado, Floriano ameaçou prender os juízes. Esse final, né, ameaçou, falou assim, Bolsonaro ameaça jornalistas, ameaça isso, ameaça aquilo outro, e depois dá aquele papel de destaque de um senador,
que foi lá pedir os habeas corpus, sabe? Olha a importância de habeas corpus para os presos. Matéria estranha, e eu achei muito estranho, eu tô assim específica, porque não foi da CNN, não foi da Globo, não foi da Folha. Foi do site oficial do Senado. Eu não sei se a SECOM da Câmara é a mesma SECOM do Senado. Não sei se é uma SECOM única para o Congresso. Mas eu sei que é da Câmara, quem estava à frente era a senhorita Joyce Hasselmann. Então vai vendo. Faltam 17 dias para a choradeira começar. E aí, sobre a questão americana, só queria mostrar para vocês, olha só essa foto. Aqui não tá todos os filhos dela, tá faltando o pequenininho, tem um menino pequenininho, mas ela tem 7 filhos, essa mulher. Entre eles tem 2 meninos que são de origem haitianas, vocês conseguem ver, né? Olha que família grande, e tá lá. Olha, gente, o impacto midiático que isso aqui não tem. Imagina quando o Bolsonaro colocar lá alguém, levar a família, mostrar tudo. Imagina como que não vai ser a reação. O cara já tá popular, aí a mídia vai chorar, vai espernear. E aqui tá a família completa, foi esse pequenininho aqui, é o que não apareceu na foto. Aí você consegue ver. Se ela consegue cuidar de 7 crianças, se formou com laudo, né? Eu não sei como seria nos Estados Unidos, mas geralmente é quem tira 8, 8,5 acima em todas as matérias. Se mostra já juíza profissional de peso, cara, eu acho que essa mulher tem muito jogo de cintura. E seria a juíza mais jovem da Suprema Corte, com 48 anos, num cargo que é vitalício. Gente, ela pode ir aí talvez mais 40 anos à frente. Imagina, né? Imagina. Então deixando a gente sonhar. E aí, falando de justiça, olha só, né? Olha só, aquelas coisas que a gente bota a mão na cabeça e se pergunta, né, realmente o STF, o que é que o STF quer fazer com o nosso país? Fiquei sabendo, através da UOL, que o Comando Vermelho aproveitou esse período da pandemia e se estabeleceu na Bahia. Tudo fechado, sabe? Enquanto, a própria Renata diz, enquanto milhares de empresários tiveram que encerrar as atividades, pois faliram devido à pandemia política, o crime está aumentando seu território e seus negócios. Tudo graças aí, né, ao famoso Grande Tribunal Superior Brasileiro. Aí vamos ver aqui, ó. Peraí. Eita, peraí que eu pulei aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui, pronto, aqui o texto. Ficou fora de ordem. Nessa matéria diz o seguinte, ó. Está estampado nos muros de Salvador, nas mensagens de WhatsApp e no medo sentido por policiais e delegados que lidam com a segurança pública, o Comando Vermelho. Uma das maiores facções do país se restabeleceu na Bahia. As informações foram publicadas no jornal Correio da Bahia e confirmadas pelo Estadão. Nos grupos de WhatsApp, mensagem atribuída aos integrantes baianos lamentaram, né? Aí o falecimento do Elias Maluco, uma das principais lideranças. Olhem só, já tá lamentando essas coisas. E aí o Roberto Mota relembra, ó, 6 meses sem aula, 5 meses sem poder utilizar helicóptero em operações, 3 meses sem poder fazer operações policiais nas favelas. Milhares foram soltos, milhares de menores infratores também soltos. Não há um assunto mais importante do que segurança. E olha só essa matéria. Foi encontrado um corpo em chamas no viaduto Avenida Brasil. Com tudo acontecendo, o STF tirou os poderes do presidente. O presidente não pôde deixar as coisas acontecerem do jeito que ele queria. Foram devidos aí prefeitos, governadores. Quais são as preocupações do governador da Bahia? É perseguir um PM que o governo Bolsonaro convidou para compor a pasta da cultura. Ele está fazendo, gênero da função. O pessoal lá dentro disse que ele mandou uma respostinha, falou, fique esperto, para de procurar problema. O governador da Bahia também pediu ao STF para remover a Força Nacional, que estava lá tentando resolver a questão do MST. Isso daí que o governador da Bahia está preocupado. Enquanto isso, o Comando Vermelho se instaurando. E aí, sobre o STF, ó, olhem só isso daqui. Enquanto temos vários problemas, STF, a PGR, olha o que é que eles estão aí, né? Aparentemente preocupados. Matéria do Congresso em Foco diz que a PGR deve analisar pedido de instauração de inquérito a partir de suspeita de Eduardo Bolsonaro ter enviado documentos com dados pessoais de opositores do governo ao governo americano. Que é aquela questão daqueles dossiês, os antifas. E o Eduardo Bolsonaro diz o seguinte, ó. Faltou complementar que, mesmo a embaixada dos Estados Unidos já tendo se pronunciado que nada recebeu de Eduardo Bolsonaro.
A empresa falou, não recebi nada, e mesmo assim ainda querem abrir um inquérito. A imprensa vai fazer seu carnaval, faz parte, mas se tivessem dado um Google, já saberiam que não há o que investigar. Agora, investigar a questão dos antifas, parece que eles não querem, né? E aí, olha só o seguinte, enquanto esse pessoal aí do STF parece que não está tão preocupada com quem realmente era problema, tem aqui agora o ministro da Educação. Matéria da UOL mais uma vez. A PGR pediu ao STF para abrir aí um inquérito contra o Milton Ribeiro. Porque ele falou lá questões assim bem complicadas, questões de gênero. Olha só, a PGR pediu ao STF a abertura de inquérito contra o ministro da Educação. A iniciativa partiu do vice-procurador Humberto Jacques, aquele mesmo que está aí por trás das liberações, né, das coisas, dos inquéritos antidemocráticos. Basicamente é um auxiliar do Alexandre de Moraes. E se baseia em declarações dadas nessa semana pelo ministro ao Jornal de São Paulo, que eles falam assim que ofende a questão aí dos homos, galera do arco-íris. Declarações assim complicadíssimas, ele tem que ser investigado. E o Silvio Grimaldo deixa aqui um recado falando o seguinte, ó, ministro, começa a aprender, ele começou, no caso, a aprender da pior maneira como a esquerda globalista lhe retribui quando ele decide afagá-la. Não foi por falta de aviso, o período da ingenuidade acabou. Isso daqui eu não acho que o Silvio está falando porque ele tenha recebido a Tabata ou qualquer outra coisa. Eu acho que isso daqui é por causa daquela fala dele do seguinte, que ele está aqui meio que para pacificar e quer ouvir a todos. E na educação, ouvir a todos, na verdade, é só continuar ouvindo quem destruiu a educação brasileira. O que a gente tem que fazer agora é ouvir o que dá certo. Existem metodologias comprovadamente que funcionam, que fazem as crianças aprenderem. Mas qual é a preocupação da PGR-STF? Não, vamos investigar o ministro. Esquecendo tudo que está acontecendo, não, vamos investigar o ministro. Esquece a Bahia, esquece o Comando Vermelho. O foco do pessoal. Aí você vê outra coisa, né? Aqui não é STF, é o TSE, mas é o ministro do STF que vem a público aí, fez um vídeo, o Barroso, para falar da questão que existe mais um vírus rondando as eleições. E ele diz que esse vírus é chamado fake news e desinformação. Tem lá um vídeo, o antagonista trouxe aqui um recorte das falas, abre aspas. Há outro vírus que ronda as eleições capaz de comprometer não a saúde pública, mas a própria democracia. Trata-se de notícias falsas, das campanhas de desinformação e difamação. Uma causa que precise de mentiras, de ódio, de agressões não pode ser boa. Pense nisso, não faça os outros o que não gostaria que fizessem com você. Vamos fazer uma campanha com debate público de qualidade, franco e robusto, mas com respeito e consideração pelas pessoas e por suas ideias, mesmo que diferente das nossas. Vai ficar meio complicado. Por quê? Quando aparece uma opinião mais conservadora, esse pessoal reclama do excesso de conservadorismo. São opiniões autoritárias, opiniões que vão contra a democracia. Mas, no final da conta, no frigir dos ovos, você sabe, quando esse pessoal fala de fake news e informação, eles estão falando nada mais nada menos do que a opinião popular, a opinião do povão, a opinião da tia do Zap, do tio do churrasco, que é o que eles não querem. É o que eles chamam de polarização. Polarização foi esse movimento que surgiu a partir de 2013 que o povo começou a ter voz. Vocês começaram a ter voz. E aí, falando de fake news, olha só. Alexandre de Moraes encontrou um jornalista que fez fake news de verdade. O Guilherme Amado, vocês podem ver, 1 hora antes da publicação de Alexandre de Moraes, ele soltou uma matéria falando que o ministro testou positivo. E ele fala, informa que é mentirosa e inconsequente a nota da revista Época do colunista Guilherme Amado, que deveria ser mais profissional e ter mais cuidado antes de espalhar fake news. Me submeti ao exame necessário após a posse do presidente do STF e o resultado foi negativo. Aí depois disso aqui passou 1 hora e o Amado ele vem a público para falar, correção, Alexandre não está doente. Mas e aí agora? Eu pergunto para vocês, Alexandre de Moraes, ele vai convidar o Amado por inquérito das fake news? Sim. Vai convocar? Vai ter busca e apreensão? Vai ter alguma coisa? Não, isso aqui é a mídia, né? Então, como é a mídia, como é um perfilzinho, selo verificado, aí tá valendo. Aí, vale de tudo. Aí você vê, General Heleno informa, né? O próprio Guilherme Amado, olha só. Heleno retoma encontros em que faz relatos sobre governo e família Bolsonaro para a caserna.
Título da matéria do jornalista Guilherme Amado: mentira descarada, jamais aconteceu. Impressionante como o jornalismo de cabestro perdeu o respeito pela verdade. Muito triste. E o Carluxo diz o seguinte: o caráter e a competência jamais estiveram na opção sexual do cara. E é complicado, né, gente? É complicado. Será que o Guilherme Amado ele vai ser convocado pelo Alexandre de Moraes? Ou não? Na verdade, agora só foi um pequeno erro jornalista, né? Só foi um pequeno erro. Aí você vê, olha só essa daqui. Isso aqui eu acho que eu ainda peguei o vídeo, espero que eu tenha pego o vídeo, não acredito se eu não tiver pego. Vou ficar muito decepcionado comigo mesmo. Deixa eu ver, peguei. Olha o que Alexandre Garcia, fez. Desmentiu publicamente um repórter da CNN que já foi até desmentido no passado. Olha só o seguinte. Bolsonaro, o Brasil é um país cristão e conservador. Como é que você viu essa abordagem feita pelo presidente sobre uma eventual cristofobia aqui no Brasil? Você concorda com ele que nós somos um país cristão, conservador e que precisa se preocupar com o combate ao que ele chamou de cristofobia? Eu não vou concordar com você, porque ele não falou do Brasil. Está aqui a frase dele. Faço um apelo a toda a comunidade internacional. Eita! Pela liberdade religiosa e pelo combate à cristofobia. Então está se referindo ao mundo. Corte rápido. E aí, galera? Será que isso daí é desinformação? Será que isso daí é fake news? Será que isso daí não atrapalha as eleições? Porque ele tá falando do presidente e vocês sabem que tem políticos que são apoiados pelo presidente, que são da base de apoio do presidente, e aí poderia manchar a imagem desses políticos. Mas será que aquela desinformação do Barroso se aplica nisso daqui? A reclamação dos Alexandre de Moraes? CNN, né? Tá tudo valendo. Só não vale quando é contra a gente. E olha só essa outra daqui. Último olavista no Planalto, Felipe Martins deixará a assessoria de Bolsonaro. Essa é a matéria da Metrópolis. O pessoal até reclamou, ficou chateado. Mas o Carlos Bolsonaro já veio prontamente para avisar. Essa matéria jornalista e a clássica é a clássica fake news do bem. A reflexão válida é: quem seria, como age, estão usando outros para conseguir seu objetivo? Creio que o modus operandi não é novo, mas muito mais inteligente e político que em qualquer outra situação. Vejam só, né? Vejam só, mais uma vez. Quem foi que inventou essa história? Vai ser fake news? Vai ser encaixado? Não dá, né? Sempre é assim. E aí, inclusive, o Felipe Martins deu uma entrevista interessante para a CNN. Ele já começa a entrevista falando sobre o discurso de Bolsonaro, uma coisa que me deixou até bem contente. Ele falou o seguinte, falou que Bolsonaro, ele não lê discurso. Ele até lê, mas o que eu digo é o seguinte: se você chega um discurso e fala assim, Bolsonaro, esse aqui é o seu discurso, vai lá e lê na ONU, ele não vai ler. Não vai ler. Ele fala que Bolsonaro, ainda que ele não escreva, ele participa da escrita, sabe? Porque ele não é, sei lá, um grande escritor e coisa. Ele sabe falar com o coração, que ele sabe fazer. E o Felipe Martins fala assim, ó, a gente vai dando ideias, ele vai dando ideia, ele escolhe palavras, coisas que ele quer falar, e ele só fala aquele discurso que ele realmente sente que está interiorizado dentro dele. Falando mais uma vez que nosso presidente, ele tá na verdade dele. Ele realmente não tá aí para enganar ninguém, para ludibriar ninguém. Tá aí apenas para tentar levar a verdade. Tentar fazer o país dar para frente. Eu consegui assistir metade da entrevista antes de começar a gravar. Quem quiser aí, eu com certeza vou terminar de ver. Se tiver uma coisa interessante, vou falar talvez no vídeo de amanhã, mas deixo aí de recomendação. Vejam lá a entrevista do Felipe Martins. E aí, olha só, né? O pessoal que tanto reclama do governo Bolsonaro, o Pedro diz o seguinte: os que negam a realidade chamam os outros de negacionistas. E o Martins complementa falando que, apesar do tom geralmente negativo da cobertura jornalista de massa, salvos raras e honrosas exceções, o governo Bolsonaro tem dado provas seguidas de resiliência e prestígio junto ao povo brasileiro, que se importa muito mais com a realidade do que com as falsas narrativas. E é por isso, gente, o povo não precisa do STF para falar o que é mentira e verdade. O povo não precisa da PL 2630, da 3144. A gente consegue ler e ter o discernimento por a gente mesmo. A gente vai achar a verdade vai aparecer, a verdade liberta. Não precisamos de pessoas para nos ensinar o que é verdade. Sabe, um comitê da verdade para falar, não, isso aqui é verdade, isso aqui é mentira. É claro, só não vê quem não quer qual o interesse por trás disso tudo. E aí, continuando falando sobre mídia, mas não é questão de fake news, olha só isso daqui. A Globo entrou na mira do CAD por suposto monopólio no futebol. Gente,
O CAD, ele lida com isso, vou até ler para vocês. Para o CAD, o fato da Globo ter entrado com um processo contra a Turner para impedir que ela usasse a MP do futebol de modo a exibir os jogos, configura uma intimidação à concorrência em um mercado que já é fechado. O CAD, ele investiga coisas relacionadas a abuso de poder econômico, de monopólio, formações de cartéis. Ele realmente age. Gente, o CAD é quase um STF econômico. Meus amigos, quando o negócio chega no CAD, trema. O negócio você pode ficar meio abalado. E eu posso adiantar para vocês que as pessoas, principalmente os manda-chuvas do CAD, são autarquias, são indicados por políticos, pessoas. E eu digo para vocês que quem tá lá hoje foi indicado por quem está apoiando o Bolsonaro nesse momento. Então, eu acho que vai dar ruim pra Globo. Eu acho que não vai ser só assim um processo de primeira instância que não vai dar em nada. Tem uma esperança. E aí, olha só, notícia interessante sobre a mídia. Enquanto tudo está acontecendo, você vê aqui, a Rede TV enxergou o momento que o país vive, enxergou que a população quer informações de qualidade, pautadas na verdade, contratou um time de peso aí para apresentar um programa às 11h45 da manhã, que já estreia agora, O jornalista Silvio Navarro é o novo contratado da Rede TV. Estreia na segunda no Opinião no Ar, ao lado de Amanda Klein, no comando de Lacombe, imperdível. Vejam só, mais um cara, e Jovem Pan, um cara centrado, opiniões assim, muito mais embasadas, não é um bolsonarista ferrenho, nem nada, mas muito melhor. Aí você vê, a Rede TV devagarzinho pegou Lacombe, pegou Siqueira, não duvide não, viu? A gente vê a Rede TV começar a ter um crescimento bom aí, nos próximos, meses, talvez inclusive no próximo ano. Vamos analisar. A coisa está começando a virar. Cada dia que vai passando, o Bolsonaro está pegando alguns aliados novos. Vai vendo que o jogo está ficando interessante. E aí, mudando uma matéria que são na mídia, que eu acho que vale a pena só comentar aqui por alto dela, é o seguinte: a adolescência agora vai até os 24 anos de idade e não só até os 19. Defendem os cientistas. Cientista, que ciência é essa, gente? Baseado em quê? Querem agora aumentar a coisa. E eles já falam, a matéria é o seguinte: não, isso daqui tem que ser até porque a população vive mais e a questão até para rever alguns direitos. Você vê, né? Tem gente que, por exemplo, questão de pensão, recebe até uma idade, mas se a adolescência agora vai até os 24, talvez para dar um pouquinho mais de pensão, mais uns anos. Cara, é tanto absurdo que você fala assim, cara, eles realmente estão tentando infantilizar os adultos. O que eles querem, na verdade, é infantilizar os adultos. Querem fazer com que as pessoas não tenham responsabilidades, não tomem posições no mercado de trabalho, sabe? Não prosperem. Criar mais e mais problema na nossa sociedade. É um absurdo, mas defendem cientistas, não tá valendo. Outra coisa aqui, esse pessoal quer, empurrar a goela abaixo e utilizando de métodos bem complicados. Uma escola aí resolveu zerar a redação de qualquer aluno que desrespeitar direitos humanos, ou seja, acaba forçando o aluno a escrever uma redação com viés de esquerda. Ele é obrigado. E vejam só, uma prova escolar do Centro de Ensino Médio Urso Branco da Rede Pública do Distrito Federal chamou a atenção por causa do conteúdo ideológico. Ao aplicar a prova, uma professora acrescentou as definições de racismo sistêmico, estrutural e de crime de ódio. O material ilustrado por uma foto dos Panteras Negras, movimentos da extrema esquerda dos Estados Unidos, que promoveu atos bem complicados nos anos 60 e 70. E aí diz várias coisas. Então tem aqui o texto que diz, não vou ler isso aqui tudo, diz no final seguinte: receberá nota 0 a redação que desrespeitar os direitos humanos. E vocês veem isso daqui, Tem logo no início da matéria, você coloca disciplina, professor, série e data, proposta da redação, vai ter uma instrução para a redação, e logo abaixo, receberá nota 0 em qualquer das situações expressas a seguir a redação que, e o primeiro, desrespeitar os direitos humanos. E aí coloca coisas relacionadas à questão, inclusive a sindicatura do presidente, eles estão com o Bolsonaro, que diz que não existe racismo no Brasil, colocam as fotos, e aí se você escreve uma redação desrespeitando os direitos humanos, que não tenha viés de esquerda, imagina, 0 na sua prova, 0 na sua provinha, forçando alunos através de coerção, a tomarem posicionamento teológico. Então, esse daqui são os problemas que a gente tem no Brasil. Isso aqui realmente é um problema sério.
É isso daqui que eu acho que é a preocupação do governo. Muito mais do que enfiar conservadorismo nas outras coisas, é só permitir que o aluno tenha liberdade para se expressar. Questão de liberdade de fala, liberdade de pensamento. Mas tem muito professor, né, com interesses secundários em sala de aula. E aí teve a questão das eleições, gente, que isso daqui foi graças aí a questão do STF, a questão da cota aí para negros. O Adriles nos informa que mais de 20 mil políticos, candidatos antes brancos, agora se declararam negros e pardos depois do decreto que obriga partidos a repartirem recursos entre negros e brancos num país miscigenado. O STF promove confusão, mau caratismo e mais racismo, Supremo Tribunal Racialista. E olha só o seguinte. A Caixa informa que o vereador Caio Miranda Carneiro, vereador pelo DEM de São Paulo, era branco em 2016, já em 2020 ele é pardo. Vê se tem base no negócio desse. Aí você vê, ó. Adeilson Amadeu, de branco virou pardo. O Caio, de branco virou pardo. E esse senhor aqui é o Kelps, de branco virou preto. Complicado, né? Olha só. Seria este o resultado prático de insistir em cota nas eleições? Gente, tem cota, tem que usar. Aí os partidos vão fazer isso. Os próprios políticos vão fazer. Complicado, né? Complicado. Mas eu vou dar o direito de resposta ao Caio Miranda. Ele se posicionou nas redes. Antes disso, olha a foto. Ele é pardo. Ele é pardo, viu? E olha o seguinte. Vem aqui o Di Luca, candidato, né, diz o seguinte. Ó, o curioso caso dos vereadores Caio Miranda e vereador Amadeu, que de um pleito para o outro deixaram de ser brancos e passaram a ser pardos. Aí você vê, ó, Caio Miranda, o que ele diz. Oportunismo, fake news e ódio do bem. O erro de 2016 eu corrigi em 2018, não em 2020. Jamais eu usaria qualquer cota. Sou pardo, não branco. Presumir má fé e determinar a cor ou raça dos outros é algo bem curioso. Que fascistoide. Ele já tá o cara de esquerda, um já tá ofendendo o outro. Olha só, aquele negócio, briguem. Complicado, né, gente? Complicado. Aí, olha só o seguinte, uma coisa pra gente falar de eleição. O Caio, ele é, inclusive, membro dos Livres. Essas eleições não olhem apenas para os partidos. Tentem ver se o candidato de vocês é membro do Livres, é membro do Renova BR, que são grupos suprapartidários que, às vezes, esses deputados, prefeitos, vereadores, governadores, esses políticos, eles estão mais alinhados a esses grupos do que, sei lá, o partido que ele faz parte. Exemplo, a Tabata Amaral. Aí você vê, aqui só tem uns prints antigos, que eu já falei desse Caio aqui no passado, aqui de janeiro. Se lembra da época do filme dos Porta dos Fundos, que falava, inclusive, sobre os cristãos, de forma bem pejorativa? Então, ele tá defendendo. Foi lá Raquel Sherazade lá, falou, não quer, não assiste, por aí vai, deixa o filme acontecer. E aí o Caio Miranda fala, isso aqui é liberdade de expressão. E depois teve a questão que Bolsonaro se referiu à jornalista japonesa da Jovem Pan como japonesa, e ele falou que tá reclamado. Ele reclamou de Bolsonaro, falou um monte de coisa. E o Caio, ele foi, inclusive, o autor, sabe? O autor do projeto que instaurou aí, na cidade de São Paulo, a Agenda 2030 da ONU. Vejam só. Quando ele foi eleito, no primeiro pleito, ele foi eleito pelo PSB, Partido Socialista Brasileiro. Esse cara que eu tenho que falar, inclusive, na época quem fez propaganda para ele foi o nosso ilustríssimo Caio de Arruda Miranda Coppola. O Caio Coppola, inclusive, quando ele venceu lá, no início do seu mandato, o Caio Coppola trabalhou para ele. Então, fica aí de recordação, né? Olha só, esse aqui é o rapaz pardo com seu antigo amigo, né? Hoje em dia, não sei, tão bem longe um do outro. E aí, sobre eleições, tem uns candidatos que já tem número. Vou mostrar algum para vocês aqui. Um deles é a Paula Marisa. Paula Marisa, youtuber, todos vocês devem conhecer. Lá em Canoas, candidata vereadora. Pô, cara, gente, quem não conhece Paula Marisa? Tá há anos aí, há anos e anos, definindo a pauta da direita. Então, acho que o pessoal de Canoas tem um bom candidato. Na cidade de São Paulo, o próprio Douglas Garcia, acho que um dos melhores deputados estaduais que a gente tem no Brasil, se não for o melhor, tá aqui divulgando o Edson Salomão, que era o chefe de gabinete dele, tá falando que ele é o candidato oficial dele, ó, a vereador para a cidade de São Paulo, o Edson Salomão. Tem aqui, vai ser pelo PRTB, partido daí que é a base de apoio do presidente, o partido do Mourão, 28321, Edson Salomão. E aí o movimento conservador não trouxe os números, mas ele fala, ó, tem candidatos à prefeitura na cidade de São Paulo,
Se você for das cidades, eu acho que esse pessoal deve estar realmente alinhado a Bolsonaro. O movimento conservador sempre veio alinhado à direita. Tem gente em Araraquara, Limeira, Peruíbe, Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, na verdade, aqui não é em São Paulo. Você vê ao redor de São Paulo, as cidades, tem pelo menos aí quase um vereador em 29 cidades diferentes. Tem aí os nomes, quem quiser dar uma pausa, dar uma lida, ver se está na sua cidade. E também temos aqui a questão, Rio de Janeiro, Angra dos Reis, Maricá, Porto Alegre, Caxias e Canoas, a Paula Marisa. Todo mundo aí, movimento conservador. Então, vocês estão vendo um pessoal. E uma coisa de eleição que vocês vão ver muito e vale a pena o comentário, que foi o que o Diego Garcia fez, Porque todo político, sabe, canalha, vai na feira só na época da eleição. Essa é a diferença do povão e do Bolsonaro, que vão toda semana, desde sempre. Realmente, Bolsonaro vai toda semana. Eu espero que ele dê uma pausa, né? Fez cirurgia, tirou uma pedra no rim. Dá uma pausa, se recupera bem. Não come pastel, se comer, não bota mostarda, não bota ketchup, vai na manha. Evita a Coca-Cola, presidente. Vai dar tudo certo. E aí, só uma coisa assim aleatória que eu acho que eu queria mostrar. Vi muita gente assim, reclamando recorrentemente dos Weintraub, principalmente no Twitter, e o que eu falei no início do vídeo. Senso de proporção. Ontem eles fizeram uma live, tinha mais de 20 mil pessoas ao vivo assistindo, e Eduardo Bolsonaro, inclusive, divulgou, falou, tem a live dos dois, galera. O Abraham diz, obrigado, Duda. E o Eduardo diz, estamos longe, mas estamos juntos. Eu não consigo entender, sabe? Eu vejo a família Bolsonaro apoiando os irmãos Weintraub, e tem gente que parece que quer criar confusão com eles o tempo todo. Não entendo, não consigo entender. E aí tem algumas coisinhas interessantes só para mostrar aqui no final do vídeo, que é sobre o país dos amigos do Dória. Olha só o seguinte. Caetano Veloso vem falar do concerto aí musical China-Brasil. Quem está ainda patrocinando, Embaixada da China no Brasil. E vai ser no canal Arte 1, que é do Grupo Bandeirantes. Você já deve ver no passado que um pessoal de mídia aí, né? Tem um dinheirinho aí no Brasil, fez alguns acordos com a Bandeirantes. Estranho demais, né? Muito estranho. E tem isso daqui, que quem me mandou também foi a Cássia. Na moral, Cássia acha muita coisa. Ela estava no Instagram do namorado da Fátima Bernardes, acho que é o Túlio Gadelha, e ela achou esse videozinho aqui curto, acho que é de uns 11 segundos, que eu quero mostrar para vocês. Olha só isso daqui. Vou botar sem som mesmo, só para vocês verem, O pessoal estava num seminário sobre o pensamento lá do líder, né, do PCC, do Partido Comunista do Pai dos Amigos do Dória. Olha só, gente do PDT, que está fazendo, inclusive, foi a Fundação Leonel Brizola, lá no Pernambuco. Então vejam só, né, esse pessoal que fala tanto em polarização, fala tanto que a gente faz, está aí, promovendo um seminário sobre o pensamento do Xi. Vai vendo. E aí eu fui ver lá se tinha mais alguma notícia do PDT. Não é tão recente, mas tem aqui que Ciro Gomes destacou a atitude negacionista que leva à tragédia na pandemia em entrevista para a Rádio Internacional dos Amigos do Dória. É um partido, né? O mesmo partido do namorado da Fátima Bernardes. E aí, só piscando no final do vídeo, duas notícias rápidas, mais notícias boas. Menos de 24 horas, 2 grandes apreensões de 3,7 toneladas, somadas, né? De orégano, Polícia Rodoviária Federal. E é isso aqui, né, gente? A mídia que a gente falou durante o vídeo todo, mostrando aí diversas de notícias complicadas, que inclusive o próprio Alexandre de Moraes chama de fake news. Por que noticia uma coisa dessa? Noticia aí, gente. Nosso presidente andando no meio da multidão, todo que lugar que vai é bem recebido. Por quê? Porque nunca mostram isso. E para terminar, tem muita gente que diz que às vezes duvida se realmente é Bolsonaro que usa as redes sociais. E o Cleomar perguntou, gente, o nosso presidente fez uma cirurgia hoje, ele tá no hospital, não no Face, acorda. E aí o Bolsonaro, ele marca o Cleomar e manda uma foto deitado na cama no escuro. Cara, como é que não ama um cara desse, cara? Realmente é um cara simples, é um cara do povo, ele mesmo usa as redes sociais dele. Então, com isso fico por aqui, 17 dias para o nosso novo ministro. Vamos observar de perto, né? Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos, valeu. Quem puder, dá aquela curtida e compartilhada. Fico por aqui, vejo vocês amanhã, que inclusive amanhã nosso canal completa um ano de canal. Talvez eu faça uma live hoje à noite, sei lá, conversar qualquer groselha com vocês. Vamos ver. Vejo vocês em breve.